eu exonerei. Confesso para vocês que tive uma dificuldade imensa de perdoar. Gente, há muito pouco tempo veio esse perdão. Aquilo ali não ia me paralisar mais. E foi aí que eu comecei a reescrever a minha história. Que foi tudo tão inesperado que eu fiquei quase que em estado de choque. E foi uma mistura de choque com emoção. E ela falou assim: minha filha, eu estou muito feliz de te ver sorrindo de novo. Vá em frente, eu te apoio. E é nessa fé que eu encontro as raízes para dar voz àquilo que eu quero dizer e que as pessoas precisam de ouvir. Há alguns dias eu fiz um anúncio no meu Instagram. Disse que, num ato de coragem, eu ia fazer algo diferente na minha vida. E que algo é esse? Bom, vou direto ao ponto. Eu exonerei. Exonerei do meu cargo de professora efetiva numa instituição federal de ensino. Ao me ver falar isso, muitas vezes vocês podem pensar que, nossa, que corajosa, parabéns, nossa, ela tá, destemida, não houve medo, não houve insegurança, não houve angústia. E o motivo desse vídeo hoje é justamente para contar para vocês todo esse processo que me levou a essa decisão, que me gerou medo, que me gerou muitas vezes tristeza, que me gerou alegria, que me gerou angústia, que me colocou naquele desconforto da incerteza. Afinal, eu estava segura. Um concurso público, uma estabilidade. E eu quero mostrar agora para vocês em um vídeo o dia que eu assinei, entrada, na verdade, no meu processo de exoneração. Eu estava a caminho de uma das coisas que eu mais esperei na minha vida, no aeroporto de Brasília, indo para São Paulo. Mas olhem só esse vídeo. Tô aqui no aeroporto e, de fato, estou preenchendo agora a minha exoneração de cargo público federal. É um mix de paz, de tranquilidade, mas também de saudosismo, de gratidão, de tristeza, porque o que me trouxe até aqui inicialmente foi muita dor. No início eu não pensei que nunca assumi esse cargo pensando em exonerar, mas recebo todas as bênçãos que Deus tem para mim, para minha família. Viram só? Não foi uma coisa impensada. Não sou uma super-heroína inabalável. Existem momentos de insegurança, sim. Afinal, eu estava deixando a zona conhecida para mergulhar no desconhecido. Tenho muito orgulho dessa trajetória de 8 anos no Serviço Público Federal. São 15 anos de nutrição, em que sou nutricionista clínica, sou mestre em nutrição e saúde, atuei em várias vertentes da nutrição, sempre sendo, inclusive, professora nessa trajetória. Então, estar num concurso, passar num concurso extremamente concorrido, ser convocada para esse concurso, coisa que eu imaginei até que não iria acontecer, porque eu passei em segundo lugar, não em primeiro. Foi a concretização de um sonho. Desde o meu segundo período de faculdade, eu me lembro, inclusive, de falar que eu queria ser professora, de uma universidade pública. Então foi um sonho realizado. Foram 8 anos de conquistas, de aprendizados, de bons contatos, de boas amizades e também de muitos percalços. Bom, eu
sou de Goiânia e me mudei para Brasília para assumir esse concurso. Eu já era casada, tinha a minha primeira filha já era nascida, então nós mudamos de cidade, eu mudei toda a minha vida por conta desse concurso, para assumir essa vaga em Brasília. E hoje aqui estamos. Mas para tudo isso acontecer, o meu esposo exonerou do seu cargo de médico da prefeitura de Goiânia, a minha mãe vendeu o seu apartamento e se mudou para Brasília conosco. Afinal, eu sou filha única, meu pai era falecido e somos companheiras de vida uma da outra, né? Então, realmente, a gente mudou o curso da nossa vida para que esse sonho fosse realizado. E eu honro tudo isso que eu vivi dentro do Instituto Federal de Brasília. Bom, esse cargo foi muito importante para mim, para eu amadurecer enquanto profissional. Foi muito importante para mim porque durante a pandemia era a única renda garantida, por exemplo, dentro de casa. Foi importante para mim porque eu pude dar aula em um contexto totalmente diferente, no Instituto Federal, onde perpassava por etapas desde o ensino médio, curso técnico, cursos de graduação e pós-graduações. Então, eu passei todas as esferas do ensino, o que me moldou para ainda melhor, como uma docente em sala de aula, aprendendo novos recursos, novas tecnologias e sem abandonar a ciência. Foi no Instituto que eu tive a oportunidade de ser orientadora de bolsas de PIBIC, de extensão, de projetos de pesquisa, de TCC, projetos de desenvolvimento de ensino, cultura e lazer para os estudantes, onde eu atuei como professora nos eventos de colação de grau, dando aulas práticas em laboratórios de cozinha, né, de gastronomia, enfim, foi o financeiro. Bom, como nem tudo na vida, eu também passei por um dissabor, que na época eu não soube digerir muito bem. Mas especificamente em setembro de 2023, eu tive uma grande decepção dentro do meu local de trabalho. Essa decepção que eu ainda não me sinto tão confortável para falar, mas acreditem, foi uma decepção muito grande que desencadeou diversas coisas em mim, como um adoecimento mental, burnout, crises de ansiedade e até de pânico, que me tiraram o chão, situações que me tiraram o chão. E eu adoeci, eu entrei em franco sofrimento. Logo eu, que era uma professora ali tão atuante, tão querida entre os estudantes, sendo quase sempre professora homenageada das turmas, madrinha de turmas, né? Uma professora com muitas manifestações de apreço e carinho, passei por isso. Fiquei sem entender, confesso que não aceitei, confesso para vocês que tive uma dificuldade imensa de perdoar. Gente, há muito, muito pouco tempo veio esse perdão. Perdão sobre quem me causou mal, sobre quem me ameaçou, perdão sobre as pessoas que omitiram ou abafaram a situação e não me protegeram, como eu achei que deveriam ter feito. Mas enfim, tudo isso, né, surgiu e eu tinha dois caminhos. Ou sucumbir, eu estava afundando, né, então literalmente afundando em sentimentos ruins, em tristeza, em depressão, ansiedade, ganhando peso, com o uso de medicamento, enfim, toda uma questão fisiopatológica ali envolvida, e paralisar, como eu fiquei durante muito tempo, eu sucumbi e paralisei, ou eu poderia utilizar dessa dor que eu sofri, que me espremeu de uma forma inimaginável, pegar essa dor como um combustível para eu me reinventar. E confesso para vocês, eu não peguei a dor logo de início e me reinventei. Eu vivi essa dor de forma muito intensa, de forma lacerante, assim. Eu pensei que eu tinha já conhecido o fundo do poço, mas eu entrei no fundo do poço, era muito mais fundo do que eu imaginava. Só que, como boa filha de Deus, eu acredito muito que Deus não desperdiça feridas. Em algum momento,
eu até me emociono, porque em algum momento eu sabia que Deus ia pegar essa minha história, essa ferida aberta, uma ferida não, várias feridas abertas, e ia trabalhar em cima disso, para que eu me fortalecesse, para que ele me mostrasse caminhos para eu me curar e continuar convivendo lá no meu emprego, né, no meu concurso, ou ele ia me mostrar novos caminhos, mas eu sabia que aquilo ali não ia me paralisar mais. E foi aí que eu comecei a reescrever a minha história. Então foi de uma necessidade pessoal, assim, de cura, de entendimento, de renovação, de salvação, que eu me obriguei a buscar respostas e utilizar a minha própria profissão, a nutrição, para além do convencional. Como que eu, como nutricionista, poderia ajudar a mim mesma. E o como, depois disso, né, só que isso só foi ficar claro lá na frente, quanto isso ia reverberar para os outros, o quanto eu poderia transbordar das minhas descobertas e das minhas vivências na vida dos outros, né, mais em específico, dos meus pacientes, dos meus alunos, da minha família, de todas as pessoas que convivem comigo. E aí eu fui mergulhando em várias áreas, cada vez mais a fundo, para eu poder tentar melhorar a mim. Foi na psiquiatria nutricional, na medicina do estilo de vida, no comportamento alimentar, na neurociência, nos fundamentos da psicologia, que eu fui buscar as minhas respostas. E aí, outras coisas começaram a fazer sentido. Desde muito pequena, eu me lembro de ouvir a minha mãe falar sobre um chamado espiritual. Sempre, muitas vezes, quando a gente caminhava na rua, outras vezes ela me contou, eu me lembro de algumas pessoas virarem e falarem, olha, sua filha vai ser luz no mundo, sua filha é luz no mundo. Só que isso não tinha ficado muito claro. Eu achei que o fato de eu ser uma pessoa sorridente, muitas vezes solícita, alegre, né? Quem me conhece mais a fundo sabe que eu sou uma mulher mais empática, divertida, pau pra toda obra, né? Num bom goianês. Eu achei que mas de um tempo eu descobri que não. E aquilo que no início eu achei que era loucura na cabeça das pessoas, ou então, sei lá, falsas promessas, ilusões, eu fui entender que na verdade foi algo profético. Então a minha mãe me dizia, né, que ela recebeu essas profecias, que ela já tinha ouvido falar muitas vezes, várias pessoas tinham abordado isso em relação a mim. A minha terapeuta, minha psicóloga, por quem eu nutro uma profunda gratidão, antes mesmo de eu ter o meu caminho delineado, de saber o que eu ia fazer, como eu vou revelar para vocês no final do vídeo, né, para onde tudo isso me levou. Antes disso acontecer, ela me falou sobre uma visão que ela tinha tido a respeito de mim. Ela tinha tido uma visão de que eu iria impactar nações. Na hora, eu pensei assim, ela deve estar ficando maluca, porque eu tô aqui no fundo do poço e ela tá falando que eu tenho claramente uma missão de impactar nações? Como assim? Então aquilo ali ficou meio bagunçado na minha vida, assim, na minha cabeça. Ora eu alternava achando que era uma loucura, ora eu até alternava pensando, será que tem um fundo de verdade? E aí, a minha pastora, Tatiana Capanema, um dia me revelou, antes mesmo dela saber desses meus problemas, ela falou que tinha tido um sonho comigo. E nesse sonho, ela estava sentada numa mesa junto comigo e várias outras pessoas da igreja que a gente frequenta, falando que ela tinha sonhado que a minha mesa tinha uma fartura muito grande, quase inexplicável. Era uma abundância de muitas coisas nessa mesa em que a gente estava confraternizando, que essa mesa... Eu fiquei com aquilo na cabeça. E aquilo continuou me impactando, continuou moldando o meu interior. Bom, durante todo esse tempo, essas revelações, eu ainda persistia em tentar caber, né, na caixinha da estabilidade, né? Que eu tinha que estar lá, que o concurso era a minha saída, era o que Deus tinha sonhado para mim, como que eu ia impactar nações dentro
não sei, mas eu sei que positivamente eu já impactava vidas. Toda vida eu gostei da sala de aula, toda vida eu tive um feedback dos meus estudantes gostando muito das minhas aulas, falando que aquilo ali realmente, o conteúdo que eu passava e a forma como eu passava impactava a vida deles. Mas eu não tinha entendido ainda que Deus ia pegar aquela minha ferida, ia me colocar mesmo de fartura, onde tinham coisas muito maiores para eu sonhar. Aquilo ainda não tinha ficado claro. Profecias de comunhão com outras pessoas ecoavam dentro, eu não tinha uma clareza, né, de como que isso ia acontecer. Até que um dia, em oração, em comunhão, no encontro verdadeiro assim com o Espírito Santo, eu entendi que Deus tinha preparado algo muito maior para mim do que a minha zona de conforto, essa estabilidade. E que a minha cura, a remissão dos meus sintomas, as minhas feridas, e tomar posse desse lugar só seria possível quando eu quisesse sair dessa zona de conforto. Bom, e aí, gente, fica muito claro que na vida ninguém vence sozinho. A gente não vence sozinho. Inclusive dentro da medicina do estilo de vida, por exemplo, que é a área que eu estudo a fundo há muito tempo, principalmente depois que as minhas dores surgiram, a gente fala muito das conexões sociais positivas, ou seja, o indivíduo, ele precisa de estar conectado, ele precisa de ser pertencente, e sozinho eu não iria conseguir. Deus foi colocando pessoas, caminhos que me propiciaram chegar aonde eu cheguei, e inclusive para tomar a decisão da exoneração, que não foi de um dia para o outro, foram 2 anos e 2 meses até eu ter coragem de assumir esse lugar. Bom, a primeira pessoa que Deus utilizou como anjo foi a minha amiga pessoal, Ellen Salomão. Quando eu conheci a Ellen, eu não sabia direito o que ela fazia, nem entendia. Ela é uma das maiores estrategistas do mundo digital no Brasil. Mas eu não entendia bolhufas do que era a profissão dela. Quando eu a conheci, né, já há quase 8 anos, nós nos conhecemos em virtude das nossas filhas. Começaram a estudar juntas, elas se tornaram melhores amigas. A gente foi se aproximando e afunilando os nossos laços. Quando tudo isso aconteceu, essas decepções no meu local de trabalho, a Ellen, como amiga, foi a primeira pessoa que me estendeu a mão, que enxergou em mim coisas que eu já não enxergava mais. E foi aí que ela me deu direcionamento e me ofereceu uma mentoria, já que ela tinha se tornado ainda para o marketing digital e de ser estrategista, ela tinha trazido seu nicho para profissionais de saúde. E ela falou assim, eu estou te presenteando com uma mentoria. A mentoria escala dela, que era uma mentoria high ticket. Eu ganhei um ato de extrema generosidade. E foi através dessa mentoria que eu comecei a entender que eu poderia fazer o que eu gosto de fazer, que é dar aula, que é atender, para além da caixinha de uma instituição. Bom, ela também, nesse meio do caminho, depois da mentoria, chegou a me oferecer uma oportunidade de trabalho, porque ela via em mim e viu em mim coisas que eu já tinha perdido de mim mesma. Eu estava com a autoestima lá embaixo, apesar de toda uma trajetória de sucesso que foi construída lá atrás. Bom, depois da Ellen, outros 2 anjos que entraram na minha vida foram os meus amigos e compadres, a Natália e o Dr. Ulisses Meirelles, médico ortopedista. A Natália, um dia, a gente conversando e ela falando de algumas questões, eu falei, nossa, eu posso te ajudar. Ela falou assim, você está atendendo aonde? Eu falei, não estou atendendo. Eu não tenho local para atender ainda, né? Vou reestruturar a minha vida. Ela falou assim, agora você tem. Você vai atender lá na clínica do meu marido. E quando ela me falou isso, eu falei, que legal, vocês estão sublocando a sala, quanto que está o período? Ela falou assim, você não está entendendo, Vitória?
você vai usar a clínica gratuitamente. Quando ela me falou isso, eu falei assim, caracoles, mais um sinal de Deus. Mas eu ainda permanecia na desobediência, permanecia ali na falta de coragem. Afinal, exonerar era um ato de extrema coragem, né? Era me colocar ali na dependência de Deus. Então eles foram outros 2 anjos, outros 2 instrumentos divinos na minha vida. A Ellen, a Natália e a Ulisses, o meu muito obrigada. Bom, pensando nisso e em retomar a minha carreira clínica, eu pensei, assim como tudo que eu fiz na vida, eu busquei os melhores livros, eu me formei numa faculdade de excelência, eu fiz mestrado numa faculdade de excelência, que é a Universidade Federal de Goiás, me formei lá também. Tive 2 grandes orientadoras do meu mestrado, as professoras Zara e Ana Teresa, a quem eu sou profundamente grata. Pensei, se eu me formei bem, se eu leio bons livros, se eu faço bons cursos, para eu fazer um atendimento de excelência, eu quero buscar os melhores. E foi aí que, num dia que eu estava botando a minha filha para dormir, quase que no mudo o celular, eu ouço a propaganda de um fellowship na Clínica Muse. Bom, preciso nem te falar, né? Clínica Muse, a gente já se lembra dos renomados Roberta Carbonari, Muse, e do seu marido, Dr. Paulo Muse. E nesse fellowship que eu fui em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer outros 2 anjos. A Daíse Fini, que tem uma experiência na nutrição irretocável, um manejo clínico, um saber clínico, um saber de ferramentas de anamnese, de atendimento inigualáveis. E a própria Roberta Carbonari, que sentou comigo e reestruturou a minha carreira. Bom, elas me propiciaram enxergar um novo futuro profissional. Um futuro profissional que estava ficando cada vez mais claro, inclusive. E a Roberta viu em mim, mais uma vez, assim como a Ellen, assim como a Natália e o Ulisses, ela viu em mim coisas que estavam começando a despertar, minha autoestima estava começando a se recuperar. E ela falou para mim, Vitória, você tem 2 elementos muito importantes, você gosta de dar aula e você tem experiência clínica. Então eu te convido para você dar aula na minha pós-graduação. Quando eu ouvi isso, eu confesso para vocês que era tanta bênção, que foi tudo tão inesperado que eu fiquei quase que em estado de choque. E foi uma mistura de choque com emoção, e eu queria mostrar esse vídeo aqui para vocês. Observem bem o que a Roberta gravou. Eu já estou emocionada de novo. No dia que eu estava lá na Clínica Muse, e que eu fiquei assim, como uma criança, me belisca, porque eu acho que eu estou sonhando. Mas não era um sonho, era Deus agindo de forma sobrenatural. Gente, eu tô invadindo esse Instagram pra dizer que eu não vou devolvê-la, entendeu? Eu já quero ela aqui em 5 pós-graduações minhas dando aula, a gente já quer roubar ela pra atender em São Paulo, mas a gente vai deixar ela em Brasília por enquanto. Até porque ela é muito querida pra esse pessoal aí, todo mundo gosta muito dela. Exatamente, mas vocês continuem tratando ela muito bem, porque ela merece muito. Obrigada. E a gente só tá passando aqui pra dizer que foi um prazer receber essa mulher maravilhosa, essa professora maravilhosa, e a gente vai ficar com ela pra gente, a gente devolve quando a gente quiser. Ai, gente, eu tô muito Tchau, feliz. André! Tchau, André! André, beijos. A gente pode devolver ela de final de semana, de repente. Bom, viram aí, né? Ainda emocionada. E aí, eu entrei para Plenitude como professora de pós-graduação. Recebi esse convite. E nesse interim, eu percebi uma coisa que a gente ouve falar, mas que na prática muitas vezes não acontece. A pessoa que é grande e que é verdadeiramente grande, ela é humilde. E quem é grande e humilde transborda na vida do outro. E foi isso que essas 4, 5 pessoas fizeram até agora nessa minha trajetória. Ellen Salomão, Natália, Dr. Ulisses, Daíse Fini e Roberta Carbonari. Grandes, humildes, destaques. E quem é grande transborda na vida do outro. Bom, também nessa rede de apoio, afinal ninguém vence sozinho, eu tive o apoio dos meus pastores, Bruno Capanema e Tatiana Capanema,
que também são referências no marketing digital. Mas eu os conheci num grupo de Casados para Sempre, não sabia quem eles eram. Fui convidada para esse grupo pela minha amiga Lorena e pelo meu amigo Rafael. E lá nós estivemos, e a partir de então eu voltei para a igreja. E os meus pastores, sem saber dos meus planos, sem saber dos caminhos, mas sabendo da minha dor, foram os primeiros a falar: exonere e não olhe para trás. Deus tem grandes coisas para você. Mas eu ainda não estava preparada, porque eu entendo que isso precisou de acontecer na ordem que aconteceu. Uma das pessoas que também contribuíram para esse processo, né, de mudança de carreira foi o Bruno Falcão. Ele é um dos maiores mentores de profissionais da área da saúde do Brasil, e em determinado momento a gente ficou sabendo que ia ter o lançamento do livro dele em formato de evento aqui em Brasília. E eu fui para esse evento junto com meu esposo, e em sua palestra, em sua visão de negócios, eu aprendi bastante. Lá eu comprei o livro e eu destrinchei este livro. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, e é esse livro aqui que eu comprei aquele dia. Só que eu não só li o livro, eu apliquei tudo que o livro pregava. A cada capítulo vinha uma lição prática. E eu e meu esposo fomos fazendo. E depois que nós terminamos de fazer todo o livro, não sei se dá para vocês verem aqui, eu até gravei um vídeo com o Bruno depois a respeito disso, ó. Para cada lição, a gente fez as respostas e os planejamentos. Bom, esse livro aqui me proporcionou a coragem e o empurrão final para eu fazer aquilo que já estava claro, que tinha ficado nítido, que era a minha missão. Depois do livro, eu fui para o evento do Bruno, que o Bruno organiza com grande maestria, que é o Nutrição Brasil, a edição de Brasília. E lá, eu fiquei instigada a fazer o Palestre-se, que é uma imersão dele para aprofundar e desenvolver palestrantes, com todas as técnicas e ferramentas que ele tem. Eu queria ter feito Palestre-se há muito tempo, mas era um evento de um ticket maior, eu ainda não tinha clareza de como que eu iria usar isso no meu ambiente de Instituto Federal, até porque, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, eu mudei para Brasília e eu nunca encarei uma exoneração como uma realidade, sequer imaginava isso. Mas o livro Zona de Desconforto e a estruturação do nosso negócio foi o empurrão, foi o tchan final para que eu tivesse a coragem de realmente entrar na zona desconforto e sair da zona de conforto, certo? E a maior rede de apoio que a gente tem é a rede de apoio que a gente constrói dentro de casa. A minha família é a minha prioridade. E eu não faria nada disso se não fosse pelo... já vou eu emocionar de novo. Pelo apoio do meu marido, que tá aqui me ouvindo. Tá aqui fazendo vídeo. Porque para eu conquistar novos sonhos, ele precisa de abrir mão de outros, de se reorganizar. A gente precisa se reorganizar. Ele nunca colocou nenhum empecilho no meu desenvolvimento profissional e pessoal. Pelo contrário, o André, além de ser um excelente marido, namorado, genro, ele é um excelente pai para as minhas filhas. E ele nunca me colocou num lugar de que o meu crescimento profissional me atrapalharia ou me desabonaria enquanto mãe e esposa. Eu ouso dizer que ele é o meu maior incentivador. Te amo. Te amo mesmo. E a minha mãe, que é o meu apoio. É o meu apoio de incentivo. Desde quando a gente é criança, né, a gente quer o olhar de aprovação dos nossos pais.
No início, minha mãe não entendia muito esse movimento, apesar de acompanhar toda a minha dor e falar: minha filha, eu não quero que você fique nesse lugar de dor. Depois de muito tempo, depois de um pouco de tempo, ela foi vendo que o meu brilho nos olhos tinha voltado quando eu decidi começar a pensar em novos caminhos. E eu me lembro do dia que eu cheguei em casa, eu estava com um sorriso no rosto, depois de ter passado por algumas dessas conversas com essa rede de apoio, né, dos meus pastores, meus amigos. E ela falou assim: minha filha, eu estou muito feliz de te ver sorrindo de novo. Vai em frente, eu te apoio. E quando minha mãe falou de apoio, ela estava falando não só do olhar de aprovação e de admiração que a gente espera que um pai e uma mãe tenha sobre nós, mas apoio mesmo, braçal, de olhar as minhas meninas, de ser sustento na minha casa, com as minhas filhas, quando eu não pudesse estar presente. Então, a ela também o meu muito obrigado. E as minhas filhas, que tão pequenas, já se tornam tão maduras. E quando eu ouço a minha filha mais velha, a Mariana, falar assim: nossa, mamãe, você dá aula tão bem. Então, nossa, mamãe, você é muito boa no que faz. Eu vejo que elas estão vendo, eu vejo que elas percebem que eu estou caminhando com um propósito. E que hoje eu estou mais feliz e mais inteira, inclusive para servi-las. Então, de toda essa trajetória que eu descrevi para vocês, né, que me fez ser uma servidora pública federal até o ato da exoneração, houveram vários pontos. E foi a conexão entre, por exemplo, uma boa formação, um mestrado, um concurso público federal, que me deu, né, tudo isso me deu uma base científica muito grande, junto de um rigor da pesquisa, com a minha prática clínica, que me gera uma visão humana, ampliada, integrada das reais dores dos seres humanos, das reais necessidades de uma pessoa que busca nutrição, é que eu criei a Neve. Foi aí que a Neve nasceu. E o que é a Neve? A Neve é a nutrição do estilo de vida, que surgiu de vários anos de conhecimento e de prática, onde eu integrei a nutrição em todos os 6 pilares da medicina do estilo de vida, que são a alimentação, o sono, o controle do estresse, conexões sociais positivas, a atividade física e controle do uso de substâncias tóxicas. Eu integrei a nutrição em todos esses pilares e cunhei o termo Neve, nutrição do estilo de vida. Então, eu precisei sair do meu concurso público porque agora eu tenho a missão de levar a Neve para o Brasil. Isso ficou muito maior do que o meu concurso, do que o cargo que eu ocupava. Eu não estou abandonando a docência, eu estou expandindo a minha sala de aula e a minha voz para outros lugares, para pessoas que precisam de ser atendidas com esse olhar e para profissionais que querem aprender como aplicar a nutrição nos pilares de um estilo de vida saudável. Por fim, eu gostaria de dizer muito para vocês que hoje eu entendo que a coragem e a coerência caminham juntas. Eu precisava de coragem para tomar as decisões que eu tomei e eu precisava de coerência para viver aquilo que eu ensino, para ter bem-estar mental, para poder ampliar a voz da nutrição no Brasil. E existe um versículo muito importante, que é um versículo que é o meu versículo, que eu falo, que caminha comigo desde os 11 anos de idade, que está em Hebreus 11:1. Que é o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu precisei sair porque a missão que Deus espera de mim, que Ele me confiou, é muito maior do que o cargo que eu ocupava. E é nessa fé que eu encontro as raízes para dar voz àquilo
que eu quero dizer e que as pessoas precisam de ouvir. Portanto, eu não deixei a docência, eu a expandi. E se você sente aí dentro de você que você também tem um chamado maior do que a sua gaiola de ouro, seja ela qual for, a minha era o concurso público e a estabilidade. Saiba que existe vida aqui fora. É desafiador, é incerto. Não vou mentir para vocês. Existem momentos de ansiedade, existem momentos que você cai na falação interna de que será que eu fiz a escolha certa? Mas essa decisão é onde a minha coerência mora. E onde a minha coerência mora é onde a minha liberdade começa. Então, eu escolhi sair da gaiola. Eu escolhi ser livre para falar aquilo que eu preciso de falar, para viver aquilo que eu tanto prego. Essa é a primeira aula, o primeiro encontro que eu tenho com vocês sobre essa mudança. Se isso faz sentido para você, se isso te toca, não só para a mudança profissional, mas para outras mudanças importantes na sua vida. Se isso te toca e te cativa para você entrar na zona desconforto em qualquer coisa que esteja já sinalizado para você, vem comigo. Essa é a primeira aula de um novo capítulo da vitória. Essa é a primeira aula da nutrição do estilo de vida, que é um caminho onde a ciência, a fé e o propósito finalmente vão caminhar juntos. Coerência, propósito e fé. Muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada pelas orações. Muito obrigada pelos incentivos. Até o próximo vídeo, com muito amor e com muita coerência. Um abraço bem apertado para todos vocês.